Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Frio é Psicológico. O meu nome é Rita Tavira dos Santos e hoje vamos estar à conversa sobre investigação em ciência psicológica. Temos connosco a colega Ana Magalhães, que é psicóloga e formadora com mestrado em Psicologia da Saúde e Reabilitação Neuropsicológica e que se encontra atualmente a desenvolver o programa doutoral no 4º ano. No futuro, gostava de conciliar a vida académica e de investigação com uma prática mais clínica. Temos como colega mais experiente a Ruth, que é psicóloga especialista em Psicologia Clínica da Saúde e Psicoterapia e é doutorada em Psicologia da Saúde, é docente universitária e é diretora do Centro de Investigação em Psicologia da UAL. Além destas questões mais ligadas à investigação e à docência, realiza ainda intervenção psicológica com crianças e com adultos. Lançámos o desafio à Ana, que está numa fase de mais início de carreira, de preparar esta conversa e de colocar assim questões que são importantes para todos nós nesta área. E desta forma passo-lhe a palavra, Ana. Obrigada. Obrigada eu e antes de mais, obrigada também pelo convite que me foi endereçado para estar aqui hoje. Olá, Ruth, e portanto, eu gostava de começar por lhe perguntar como é que a investigação em psicologia surgiu na sua vida, se houve algum mentor que a influenciou, alguma parte em particular da investigação. Eu partilho também muito rapidamente o porquê de eu ter também seguido este percurso. De facto, quando eu ingressei na minha licenciatura em Psicologia, nunca pensei chegar aqui, nunca pensei seguir este caminho, mas a universidade onde eu estudei, se calhar também um bocadinho por falta de conhecimento no início, mas onde eu estudei, de facto, eles têm muito esta ligação à investigação e eu fui começando a ganhar também um bocadinho este bichinho, não só por causa dos trabalhos e de todo o percurso que fiz, mas também por causa das pessoas com quem contactei lá. E portanto gostava também de saber a sua experiência. Obrigada pelo convite, obrigada pela questão. A psicoterapia foi uma sequência natural, digamos assim, a investigação na sequência também deste processo. Não foi o primeiro surgiu a psicologia e muito pela lógica da prática clínica, era isso que eu queria fazer. Entretanto, fui convidada para dar aulas, ingressei na universidade e a partir daí a investigação já fazia todo o sentido, porque é sobretudo no ambiente académico que nós desenvolvemos a atividade da investigação. E como quando eu comecei a dar aulas havia um grupo de colegas que já investigavam e me convidaram para investigar também, fez sentido, não é? E hoje em dia é quase um imperativo, é qualquer coisa que temos mesmo que fazer. Quando eu fiz a minha formação em psicoterapia, eu sou psicoterapeuta centrada no cliente, muito baseado nos estudos de Carl Rogers, e o Rogers começou também por ser dos primeiros a mostrar empiricamente que a psicoterapia podia ser investigada e a partir da prática para a investigação, e por aí também fez-me todo o sentido aliar uma prática a esta atividade. Pegando também um bocadinho nessa questão e nesse seu percurso, quais os maiores desafios que encontrou aqui então nesta área da investigação? Porque de facto são muitos, eu tenho uma experiência muito limitada, mas até eu percebo que de facto há vários desafios nesta área, não só, por exemplo, a procura de projetos, as candidaturas, até os próprios papers, portanto, as taxas de rejeição também das revistas, entre outros aspectos, a conciliação também depois com as horas de docência, que não é só o dar aulas, mas também a preparação que nos rouba muito tempo para depois a parte da investigação, e portanto gostava também de perceber como é que superou estes desafios e quais foram então os desafios também que encontrou e ainda encontra. Sim, claro, era isso que eu ia dizer, não é no passado, eles continuam a aparecer e continuamos a ser desafiados todos os dias. Se calhar um primeiro desafio é muito pessoal, que é a questão do tempo.
fazer investigação aos bocadinhos, vamos dizer assim, não funciona. Nós temos que imergir naquilo que estamos a fazer e de passar muitas horas. E quando fazemos investigação no meio de uma série de outras coisas, às vezes fica difícil porque estamos sempre a fazer pausas e não é suposto. Ou seja, ao nível individual eu diria que é o tempo. Depois, sempre tive a sorte de estar envolvida com colegas em que não era difícil ter projetos. Às vezes era difícil, era dizer não podemos estar em mais projetos, mas um dos principais problemas é de facto o financiamento, não é? Nós temos um financiador nacional principal, quase todos recorrem, que é a FCT, e a FCT tem critérios muito limitados, muito apertados, e esse sempre foi um dos principais desafios. Nós sempre fizemos investigação, mas quase sempre sem financiamento. Atualmente o nosso centro é financiado pela FCT, mas depois vêm os outros processos, que é os processos de submissão dos artigos científicos, as revistas que ganham dinheiro e as editoras que ganham dinheiro com tudo e mais alguma coisa. Depois, para comatar esse problema, surgiram as revistas em Open Access, que se tornaram outro negócio, ou seja, nós estamos sempre a ver-nos no meio de uns negócios, de um conjunto de empresas que ganham muito dinheiro à custa do nosso trabalho, não é? Fomos aprendendo que uma rejeição é só uma oportunidade para fazer melhor e voltar a submeter 2, 3 e 4 vezes, mas ainda assim estão sempre a surgir estes novos desafios, não é? E nós vamos superando uns melhor, outros pior. Posso também dizer da minha experiência muito pessoal, eu estou numa universidade privada e há toda uma diferenciação entre estar numa universidade pública e privada e também não vale a pena esconder porque é verdade, não é? Há como que um preconceito, não dos pares, mas das hierarquias e das pessoas que nos avaliam. Gostava também de lhe perguntar, naquilo que é a sua experiência, se os desafios que encontra ou que encontrou até agora são idênticos àqueles que a Ruth partilhou ou se, como está assim mais início de carreira, acaba por encontrar outros desafios. De uma forma geral, eu penso que são exatamente os mesmos. Eu ia exatamente comentar que acho que a investigação também cada vez mais se nota que de facto é um negócio. Identifiquei-me também muito com aquilo que foi dizendo, não só dos projetos, mas principalmente também dos papers, de facto as rejeições, e parece que não, mas acho que da experiência que eu tenho e da experiência também de outros colegas de outros colegas também da área da investigação em psicologia, mas não só, penso que então nos últimos anos é uma coisa que se nota muito. As revistas Open Access, as taxas às vezes de rejeição que estão com critérios cada vez também muito mais limitados e às vezes as próprias revisões que vêm também não são as melhores, às vezes até nem fazem muito sentido e nós temos que lidar também muito com isso. Isso é o dia-a-dia do investigador, não é? Nós quando fazemos investigação o nosso objetivo depois é ter uma publicação também associada para que conseguimos partilhar também o conhecimento que estamos a adquirir e apesar de eu estar neste início já foi claramente perceptível que isto de facto acontece e cada vez mais também e também a questão do financiamento. Eu estou a fazer o meu doutoramento também numa universidade pública neste caso, mas também me identifico e percebi onde é que queria chegar também com essa questão. Parece de facto aqui haver às vezes algo um bocadinho diferente entre ambos os sistemas que acontece e pronto, uma pessoa claro que tem que admitir, não é? Toda a gente conhece, de facto existem assim estas pequenas diferenças, mas sim, já vou conseguindo também perceber e as dificuldades também que encontro são também muito nesse sentido, em termos de financiamento também e esta dificuldade também depois em partilhar para fora o conhecimento também que vamos adquirindo. E falando também aqui nesses dissabores associados também aqui à profissão e em particular à investigação, gostava também de saber como é que depois então lida com estas questões, com estes dissabores, lá está, com esta parte negativa, não só no próprio contexto académico, mas depois também fora, como é que depois consegue levar, porque às vezes, claro que uma pessoa também fica em baixo, muitas vezes com estas questões, como é que depois consegue traduzir isso e levar isso para a vida familiar, se acha que há aqui algum impacto, ou o que é que depois faz para tentar lidar com estas questões?
Primeiro, o trabalharmos em equipa é muito importante, porque também temos um suporte que nos ajuda quando as notícias não são tão boas, não é? E quando estamos todos, fomos rejeitados mais uma vez, podemos ali, em grupo, ter uma questão de suporte. E depois também tive a sorte, o meu marido também é investigador, também é docente, numa área totalmente diferente, ele é da gestão, do turismo, mas temos uma linguagem muito comum e sabemos o que é ser rejeitado, o que é uma major revision, o que é um quartil 1, o que é o fator de impacto, e por isso acabamos por nos apoiar nestes dissabores. Se calhar se ele tivesse uma atividade completamente diferente eu não conseguiria partilhar, ele não perceberia, mas assim acho que é um fator muito, muito importante termos alguém que percebe a nossa linguagem, que percebe o que estamos a dizer, que percebe a nossa frustração e que assim dividimos a carga por 2. Sim, isso é completamente verdade. Eu felizmente tenho a oportunidade, não é, de estar a trabalhar num laboratório em que somos todos muito próximos também. E a verdade é mesmo essa. Eu sinto que ter alguém do outro lado que nos entende e que percebe as frustrações que nós temos e conseguimos partilhar, e não só partilhar, mas também tirar dúvidas com a própria investigação, conseguir também depender um bocadinho das outras pessoas, porque de facto é um percurso um pouco solitário muitas das vezes, e ter o apoio de alguém ou de outras pessoas que estão na mesma situação, e felizmente eu também tenho essa vontade com as pessoas com quem trabalho, e essa dinâmica, esse trabalho em equipa, acho que é mesmo excelente para conseguirmos depois ultrapassar isto. Uma pessoa queixa-se e há alguém do outro lado que percebe de que é que nós nos estamos a queixar, porque de facto também já passou por isso, ou está a passar por isso, ou até irá passar por isso. E portanto esta entreajuda também acho que de facto é muito importante. E também é importante percebermos que não é uma questão de sermos júniores ou séniores ou que queiramos classificar, porque os colegas mais séniores também são rejeitados e os colegas mais júniores também se veem publicados, ou seja, faz parte mesmo de todo o caminho sempre até ao fim, e isso é algo que é importante, não é? Não há os melhores e os piores, é algo que pode acontecer sempre no percurso da investigação. Estamos todos no mesmo barco. Sim. Nesse sentido, como é que se vê, ou como é que vê o panorama da investigação em Portugal? Neste caso, eu posso partilhar também um bocadinho aqui a minha visão e também a associação que eu tive com a ligação da minha prática profissional, neste caso do meu programa doutoral, mas também à prática, ao estágio profissional da Ordem. Porquê é que eu digo isto? Porque no início eu também não fazia ideia que era possível esta articulação entre seguir uma carreira de investigação, mas ao mesmo tempo conseguir ter esta ligação ao estágio profissional, ao ano profissional júnior neste caso. Chamaram-me a atenção para isso, eu acho também que é importante chamar aqui a atenção de outras pessoas. E relacionam isto um bocadinho com o panorama nacional da investigação em psicologia, porque eu penso que há ainda muito a ideia de que a investigação em psicologia é muito isolada, é muito distante da prática, muito distante das outras áreas da psicologia, assim como eu achava, lá está, que também seria quando iniciei, mas depois tive esta oportunidade de realizar o meu ano profissional júnior com um projeto associado ao meu doutoramento, e portanto de facto não é assim tão distante. E eu gostava também de perceber o que é que acha, a sua percepção também desta associação, se de facto ainda sente que há quase este desligamento entre as áreas, e como é que vê também o futuro da psicologia e da investigação em particular. Encontromasaída.pt. Renovado e com um novo motor de busca, o website Encontro uma Saída apresenta agora novas funcionalidades. Focado em ajudar a população a encontrar um psicólogo, neste novo website pode pesquisar através da localidade, especialidade ou o tipo de ajuda que procura. Procura um psicólogo? Visite encontromasaída.pt. Eu acho que a investigação em psicologia está a crescer em Portugal e está a crescer muito positivamente. Há muito mais investigadores e penso que isso também tem a ver com o desmistificar da questão de que ser investigador não é psicólogo,
não é? Como se fossem coisas diferentes e não pertencêssemos todos ao mesmo grupo profissional. Por isso eu acho que está a crescer. Também a existência de vários cursos de doutoramento no país todo, a importância das bolsas, eu acho que isso vai aproximar a investigação do cidadão comum e também as questões de tornar acessível a informação. Quando estávamos fechados na academia, às vezes quase que trabalhamos uns para os outros, não é? Para nos citarmos uns aos outros. Eu acho que é muito importante, e a Ordem também tem contribuído com isso, trazermos a investigação para o dia-a-dia das pessoas, porque isso permite perceber qual é a importância da investigação para a prática psicológica e para aquilo que se sabe sobre o funcionamento humano. Relativamente à primeira parte da pergunta, a questão de podermos conciliar os nossos alunos, todos os alunos que vão para a psicologia têm que fazer mestrado, né? Faz parte da sua formação, e eles, na minha universidade, podem escolher ou não fazer a dissertação, para além do estágio. E há muitos que escolhem fazer a dissertação exatamente porque não querem fechar portas, ou seja, os que vão só para estágio querem ser psicólogos, não é? Muita questão clínica, mais tradicional, mas depois há uma série deles que não, que começam pela investigação, alguns até gostam mais do que imaginariam, porque de facto é o não querer fechar portas, e isso acho que é o primeiro passo. Temos alguns que se voluntariam para serem assistentes de investigação, para participar nos projetos, mesmo voluntariamente, e isso é um passo muito importante no sentido de que a investigação é e está dentro da psicologia. Depois corremos o risco de passar para o outro lado, que é às vezes determinadas instâncias avaliam a investigação e não avaliam o resto. Por exemplo, os docentes são avaliados pela investigação que fazem e como se o resto não contasse, não é? Por isso é importante este equilíbrio, que eu acho que ainda não chegámos lá, mas o percurso é muito positivo, penso que sim. É interessante também perceber essa visão. De facto, na minha universidade nós temos que fazer ambas as coisas, portanto o estágio e a dissertação no mesmo ano. Isso às vezes, acho que não termos essa opção, por vezes acaba daquilo que eu também vou ouvindo de outros colegas, alunos também, alunos de mestrado. Às vezes, aqueles que não gostam da investigação ou que chegam a esta fase sem gostar, acabam por ficar um bocadinho até mais desanimados com essa área. Não foi o meu caso, eu sou o caso oposto. Eu também, além de ter gostado também muito da minha dissertação de mestrado e todo o processo, também sou desses que me voluntariava para participar em algumas investigações, mesmo durante a licenciatura, e acho que é cada vez mais importante as pessoas também na licenciatura terem essa oportunidade de conhecerem a investigação que se faz nas próprias universidades. Na Universidade de Aveiro, eu sei que isso acontece, eles têm mesmo um programa específico para os alunos de licenciatura e também de mestrado conseguirem ter essa articulação com investigadores, que eu acho que é ótimo, também para desmistificar um bocadinho a importância da investigação e exatamente também a ligação que pode haver com a prática, não é? Porque de facto não são coisas isoladas. E nesse sentido gostava também de perceber que saídas profissionais é que acha que existem, ou o que aconselharia alguém um percurso que aconselharia alguém que está numa fase mais inicial, se calhar agora mais quase a terminar. Que conselhos é que daria para quem quer seguir não só este caminho numa fase inicial, mas também agora numa fase mais final, como eu me encontro neste momento? Sim, após a conclusão do doutoramento, quem quer a área científica tem mesmo que investir na publicação, não é? Porque é assim que as pessoas são avaliadas e escolhidas. Felizmente, as carreiras de investigação dentro das universidades também estão a ser potenciadas. Cada vez há mais pessoas e mais concursos a abrir, porque a carreira de investigação é uma carreira paralela à carreira docente, não é? Só que às vezes faltam recursos, faltam fundos, mas cada vez mais há essa disponibilidade e há essa percepção de que uma pessoa não pode fazer tudo. E por isso haver carreiras de investigação em que as pessoas fazem do seu tempo de trabalho a atividade principal, a investigação, acho que é muito, muito importante. E para chegar aí é preciso publicar, não é? Penso que é preciso publicar com qualidade, não publicar só para publicar, para crescer o número de artigos científicos, mas perceber que se pode ter um impacto também na sociedade e nas pessoas
através da investigação e da publicação, não é? Por isso eu penso que é um investimento na formação e depois um investimento nesta parte da publicação, que é importante. Pegando também um bocadinho nessas palavras da importância da formação também, como é que tende a manter os seus conhecimentos atualizados? Também com esta formação, mas há algum tipo de competências que associa ou que são mais precisas também para quem quer seguir um bocadinho de investigação em psicologia, porque nós falamos também desta questão da frustração e, portanto, sente que há aqui algum tipo de competências que seriam importantes a alguém que quer seguir esta área ter, em particular, por exemplo? Sim, eu acho que sim. Eu estava a pensar na flexibilidade, por exemplo, porque aquilo que se investiga hoje não é aquilo que se investigava há 5 anos atrás. Nem os métodos são os mesmos, nem os ambientes são os mesmos, e se calhar temos que estar sempre disponíveis para aprender, porque neste momento as revistas mais proeminentes já não aceitam estudos transversais, já não querem escalas de autorrelato, não é? Ou seja, aquilo que nós fazíamos antes agora já não serve, porque a investigação já deu mais um passo, e por isso eu penso que o manter-nos atentos ao estado da arte, sobretudo, irmos tirando formações, mas muito específicas no âmbito de programas, softwares, metodologias que nos ajudam, mas sobretudo é estar muito atento e informado sobre o que é que vai sendo publicado, porque as coisas vão se alterando rapidamente, e depois estar muito disponível para conversar com os colegas e para aceitar rejeições e para sugestões. Às vezes nós também temos, uns mais que outros, dificuldades em aceitar sugestões e em recebermos críticas, mas elas fazem mesmo parte, não é? Sim, e lá está, muitas vezes as revisões são também uma oportunidade de melhorarmos o nosso trabalho. Como falamos há pouco, há algumas que são melhores que outras, mas são sempre oportunidades boas para melhorarmos o nosso trabalho e também nos pormos um bocadinho em xeque, não é? Porque é tal questão, muitas vezes parece que há só um publicar por publicar, e penso, também partilho muito dessa opinião de que nós devemos fazer coisas também fundamentadas e procurar atualizar-nos também, até porque cada vez mais as revistas, por exemplo, já não são tão fãs, por exemplo, de experiências únicas, muitas vezes querem aqui também mais que uma experiência para conseguirmos de facto corroborar os resultados que estamos a encontrar. Há cada vez mais também um foco ou até um pedido por sermos cada vez mais transparentes com as investigações que fazemos, a metodologia que usamos, as próprias análises. Portanto, temos também que nos modernizar um bocadinho e aprender também outras áreas. Eu não sei se também sente isso, mas enquanto aluna de doutoramento sinto que não estou só a tirar um doutoramento em psicologia, mas muitas vezes também tenho que aprender também muito mais de análise estatística mais específica, de metodologia mais específica, a tentar até às vezes articularmos quando usamos outro tipo de medidas. E portanto investigar e perceber muito mais como é que aquelas medidas funcionam, porque de facto também dependemos muitas vezes de nós também, apesar de termos uma equipa com quem trabalhamos, acho também importante conhecermos um bocadinho de tudo daquilo com que estamos a trabalhar, e portanto também sinto muito essa necessidade de procurar atualizar os meus conhecimentos e perceber mais de outras áreas. Ainda é assim, ou isto é muito algo que existe mais nesta fase inicial? Acho que não há assim um sim e não é? Depende. O trabalho de doutoramento é um trabalho solitário, mesmo que dentro do projeto, e nós temos a tentação de que temos que saber tudo e nós é que temos que fazer tudo, porque é o nosso trabalho, não é? É a nossa tese. Depois, quando trabalhamos em equipa, conseguimos dividir, porque há sempre uns que gostam mais da revisão de literatura, outros gostam mais das análises estatísticas, mas vale ou bem, nós temos que saber tudo o que está escrito num artigo que leva ao nosso nome, por isso, ainda que o colega tenha posto a correr o programa estatístico, nós temos que saber interpretar e temos que saber também o que é que está lá. Por isso, é bom não termos que fazer tudo, mas na realidade temos que perceber todas as fases do processo, até porque depois, ao nível da docência e ao nível da orientação, os nossos alunos também esperam isso de nós. Estamos aqui numa fase já assim, ainda não muito final, mas já final, e eu gostava de lançar-vos uma questão, se me permitirem,
que é, portanto, ouvi-vos falar, não é? E vocês falaram de algumas dificuldades que há, até alguns mitos da diferença de uma universidade pública ou privada. Também sabemos que ainda há um trabalho a fazer para que se perceba de facto que a investigação em psicologia é uma carreira e que é possível construí-la. Então aquilo que eu gostava que ficasse claro e que clarificássemos para todos é que em que medida é que há diferença de ser um psicólogo a fazer investigação em psicologia. Ou seja, isto, porque há de facto diferenças, garantidamente, penso eu, não é? É diferente um investigador. Nós fôssemos fazer investigação de outras áreas, não era a mesma coisa. Então gostava que deixassem aqui uma mensagem de facto qual é que é a diferença e a mais-valia de fazermos carreira em investigação em psicologia. Não sei se quer responder. Posso começar, depois a Ana completa. É de facto qualquer coisa que ainda estamos a trabalhar para. Hoje em dia não se pensa num psicólogo como alguém que investiga, mas acho que isso não é só na nossa profissão, há outras profissões em que se passa o mesmo, e tem que ser, penso eu, uma mudança de dentro para fora. Porque na academia nós temos uma piadola que diz: quem não sabe trabalhar ensina e quem não sabe ensinar investiga. Isto não é de todo verdade, não é? Porque nós ensinamos melhor se soubermos o que é que está por detrás, se soubermos investigar, e também somos melhores clínicos se conseguirmos investigar e passar o nosso conhecimento. Mas, de facto, é uma carreira diferente, como a carreira de um psicólogo social é diferente da carreira de um psicólogo clínico, que é diferente da carreira de um psicólogo forense. Agora, o psicólogo investigador, de facto, é uma figura que ainda quase não existe, está muito associada à carreira académica, mas é um trabalho que faz todo o sentido, não é? Aliás, eu faço parte do Fórum Nacional de Psicologia aqui da Ordem, e é um dos princípios ou dos aspectos de trabalhar pelas instituições de ensino superior, é exatamente a ideia de que a investigação não está fora da psicologia, está dentro. Por isso é um trabalho que tem que ser feito, e que penso que os alunos de mestrado e, sobretudo, os alunos de doutoramento são os embaixadores dessa abertura de caminho. Sim, eu concordo completamente. De facto, a prática tem de ser baseada na evidência. Acho que toda a gente já ouviu isto e é muito verdade. E, portanto, esta associação entre a investigação e a prática, seja em que área for, porque a investigação também é muito transversal nesse sentido. Nós podemos estudar qualquer temática, e acho que também é muito importante, até porque lá está, nós precisamos de ter bases para depois aplicar. E a investigação também é um bocadinho isso. É claro que acaba por haver diferenças entre quem se foca mais na prática e quem está mais associado à investigação, mas de facto são áreas que também são e podem ser complementares, pode-se fazer ambas as coisas. Eu espero poder vir a fazer isso no futuro também. E é muito importante, lá está, porque nós precisamos de facto de ter estas bases, e se não houver investigadores, então nunca as vamos ter. Sem dúvida, acho que ficamos com mais certeza que a investigação é muito importante, e que é importante desmistificar e continuar a desbravar caminho para que seja reconhecida por todos a sua importância. Muito mais questões havia a fazer, não é? Não cabem todos neste momento, quem sabe haverá outras oportunidades. E assim sendo, queria então dar início ao segmento, o objeto da psicologia. E foi então desafiada as nossas convidadas que apresentem um objeto que considerem que simbolizam ou que representam a sua carreira em psicologia. Começo aqui pela Ana. Ana, gostava de que nos explicasse assim brevemente que objeto é que nos trouxe. Eu trouxe um mapa daqueles desdobráveis. Porquê? Porque, por um lado, a psicologia e a investigação em psicologia é um mundo, portanto é muito transversal a várias áreas. Eu ainda estou numa fase inicial, portanto ainda há muitos caminhos que não conheço, há muitos caminhos que ainda tenho que explorar, há alguns que já vou conhecendo, como por exemplo o caso do estágio que fiz durante o ano profissional júnior que fiz durante o meu programa doutoral. Não sabia que era possível, era um caminho que eu não conhecia e que agora conheço e também estou a partilhar com as pessoas que estão a ouvir este podcast. Mas de facto há muitos caminhos, nós podemos perder-nos, mas há sempre o percurso que vamos construindo pode ser diferente de pessoa para pessoa, há vários caminhos que nós podemos seguir. O importante é nós chegarmos de facto ao destino e aonde queremos. Às vezes se calhar vamos
a encontrar caminhos mais difíceis de percorrer, outros mais fáceis, sabe? Podemos tentar seguir alguns atalhos, umas vezes correm bem, outras não, mas o importante é mesmo irmos trilhando o nosso caminho e chegar onde chegamos, que é o importante. Obrigada, Ana. Ruth? Confesso que foi muito difícil encontrar um objeto, porque eu trabalho com pessoas e para pessoas, e não há nenhum objeto que consiga representar a individualidade humana. Eu trouxe uma agenda que representa o meu percurso individual, não é? Porque como eu faço clínica, investigação e dou aulas, a organização e o planeamento são aspectos muito importantes destas várias atividades, e por isso a agenda ajuda-me a manter organizado e a planear tudo o que tenho que fazer sem deixar cair nada de importante e sem deixar ninguém à minha espera, não é? Eu penso que a organização e o planeamento são aspectos importantes, de formas diferentes, obviamente, em qualquer uma destas áreas, e por isso foi aquilo que eu consegui trazer e que me fazia sentido. Faz sentido, sim. Obrigada, Ruth. Então, creio que com este podcast percebemos que há realmente mais caminhos daqueles que às vezes tipificamos da psicologia. A investigação é, sem dúvida, um deles. Em nome da Ordem, agradeço à Ana e à Ruth. Foi um prazer estar à conversa convosco. Esperamos que tenham gostado. Partilhem este episódio e acompanhem as iniciativas no site Psicarreiras ou no LinkedIn. Podem enviar-nos comentários e sugestões para podcasts@ordemdespsicólogos.com. Até à próxima. No próximo episódio, iremos falar sobre o papel da psicologia com os trabalhadores do sexo.